Olá, meu amigo católico, meu amigo espírita, protestante ou de outras religiões. Eu quero te convidar a você assistir a programação do programa Palavra de Fé. Esse culto que foi gravado na Comunidade Batista Vida Nova de Camobi, situado na RS 509, faixa Vera de Camobi, número 3278, bem pertinho do Pé de Plátano, em diagonal com a Causo. Esse programa ele tem a finalidade de trazer uma palavra de fé, esperança e amor. Então aproveite essa programação. Oh Deus, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa, Deus, receber a nossa adoração, receber o nosso louvor, ainda que imperfeito, Deus. Mas nós queremos te dar o nosso melhor, Deus. Nós queremos te dar o nosso melhor com toda a nossa alma, Deus. Com todo o nosso ser, Deus. Com toda a nossa intensidade, Deus. Nós queremos te adorar, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor comece a trabalhar nas vidas que aqui chegaram. Senhor, em nome de Jesus, começa, Pai, a trabalhar da Tua maneira, Senhor, aquela maneira que só o Senhor sabe, Deus. Espírito Santo, começa a visitar, Deus, as vidas que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor. Deus, nós não sabemos como estão as pessoas, Deus, lá fora, Pai, mas o Senhor conhece. E eu peço, Deus, Emanuel, que o Senhor esteja conosco, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa, Deus, fazer algo diferente acontecer aqui, Senhor. Pai, quebra a nossa incredulidade nessa noite. Quebra o nosso orgulho, Deus. Pai, quebra os nossos achismos, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai, que a gente suma. Que a gente seja reduzido a pó nessa noite, Deus. Seja bem-vindo neste lugar, Emanuel. Aleluia, uma salva de palmas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, glória a Deus. Aleluia. Sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Aleluia! Deixou a sua glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel.
Esse Deus, oh Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor, não em aparência, Deus, mas dentro, Senhor, interiormente, Deus. Oh Deus, nós queremos ver o Teu sangue, Jesus. Espírito Santo, nos perdoa, Pai, quando nós esquecemos do Teu sacrifício na cruz, Senhor. Deus, purifica o nosso coração, Senhor. Queima os nossos corações de amor por Ti, Jesus. Acende a chama do primeiro amor, se for necessário. Nos prepara, Jesus. Aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me, só Tu, Jesus.
quero te convidar a você conhecer o Instituto Teológico Batista Catarinense para fazer um curso de teologia, um curso de bacharel em teologia. Nós temos um polo aqui em Santa Maria, na comunidade batista Vida Nova de Camobi. Esse curso tem duração de 2 anos e você pode fazer por módulos, são os livros que você pode estar estudando na sua casa, no conforto da sua casa e com aulas semipresenciais todos os domingos das 9 horas às 11h30. Então você é o nosso convidado especial. Participe! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Senhor, quando nós nos prostramos, quando nós nos ajoelhamos, é a expressão mais sublime e mais profunda de adoração. Não existe, Senhor, adoração sem que a gente consiga se ajoelhar. Não existe adoração perfeita se a gente não se esquecer das coisas, das pessoas que estão ao nosso lado. Quando nossa mente ela está focada somente em Ti, quando o tempo parece não existir mais, quando a nossa atenção é totalmente concentrada no Senhor, parece que nós saímos dessa atmosfera, parece que nós saímos dessa dimensão natural e começamos a ir para uma dimensão do sobrenatural. Toda tristeza começa a ir embora, toda insegurança, o medo, a ira, ela foge à Tua presença. Nós começamos a falar palavras de gratidão, de amor. Começamos a falar o quanto nós Te amamos. Começamos a falar o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto o Senhor é precioso para nós. Ah, Senhor, Tu és tudo para nós. A nossa alma grita, a nossa alma geme, pedindo socorro, pedindo e clamando a Ti. Quando estamos, Senhor, na Tua presença, o Senhor nos basta, pois o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor não nos faltará. O Senhor é a fonte de todo poder. O Senhor é a fonte da paz, o Senhor é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da prosperidade, o Senhor é a fonte do amor. O Senhor é a fonte de todas as coisas que nós mais precisamos e necessitamos. Quanto tempo perdido muitas vezes, correndo de um lado para o outro, enquanto que a solução está em Te achar. A solução é Te buscar. A solução é olhar fixamente para Ti, autor e consumador da nossa fé.
A solução é habitar no teu templo, na tua Shekinah, na tua glória, na tua presença. Não existe lugar melhor que esse lugar. Esse lugar espanta todos os medos. Esse lugar espanta o terror que há dentro de nós. Esse lugar espanta a preocupação, a ansiedade. E em Ti nós descansamos. Verdadeiramente descansamos em Ti. Senhor, obrigado. Nós queremos mais de Ti nesta noite. Fala o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que às vezes a gente gasta tanta energia, a gente gasta tanto tempo buscando soluções, a gente cria em nosso cérebro, nossa mente, estratégias, buscando resolver problemas e dilemas e conflitos que nós temos dentro de nós. E às vezes a solução é descansar no Senhor. Que a gente consiga aprender a verdadeiramente descansar em Deus. Amém? Quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Todos acharam? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Amém? Assim diz a palavra de Deus: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Às vezes nós queremos ser independentes, a força não está na nossa sabedoria, no conhecimento, no dinheiro que temos, nos títulos, nas amizades que temos, mas a nossa força reside no Senhor. O poder que nós temos para vencer o mundo reside no Senhor. Por isso, Senhor, neste momento, nós te pedimos, aquieta o nosso coração. Retira, Senhor, toda preocupação, retira toda ansiedade, retira toda dúvida, retira todos os medos e abre, Senhor, o nosso entendimento e os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Que o homem, Senhor, se cale, desapareça e que Cristo cresça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra bem interessante. Paulo está falando à igreja de Filipe, igreja situada na Macedônia, primeira igreja da Europa, onde Lídia, vendedora de púrpura, foi alcançada pelo Evangelho.
E lá nessa igreja de Filipe, uma colônia romana, muitos oficiais, muitos soldados romanos acabavam estando e morando lá em Filipe. Paulo agora está escrevendo uma carta muito interessante, e o tema principal dessa carta é alcançar a maturidade, alcançar a estatura perfeita do varão perfeito que é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava instigando, Paulo estava estimulando as pessoas a pensar como Jesus pensava, a sentir como Jesus sentia, a agir e principalmente reagir como Jesus agia e reagia. Então essa carta é uma carta muito interessante para nós hoje, e é uma carta que fala muito sobre alegria. E se você compreender bem o porquê da alegria, você não vai mais depender das circunstâncias da vida para ser alegre. Paulo estava preso lá em Roma, e ele falava muito sobre alegria. Ficar alegre, feliz, quando você está com bastante dinheiro no bolso, quando tudo vai bem, você é próspero financeiramente, é muito fácil. Ser alegre e feliz quando você não passa por dificuldades dentro da tua casa, tudo vai bem, é muito fácil. Agora, ser alegre, enfrentando doença, enfermidade, lutas, adversidades, quando parece que tudo vai contra você, parece que tudo conspira contra você, aí que está a grande questão, você saber administrar o que você está enfrentando, os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas tristezas, as perdas que nós temos. Aí nós precisamos realmente estar cheios da presença de Deus. A carta de Paulo aos Filipenses era uma das cartas chamadas de cartas escritas na prisão, junto com Éfeso, junto com Colosso, junto com Filemão. E aqui Paulo está dando umas orientações como nós podemos crescer e amadurecer. E eu aprendo algo, queridos. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo colocou muita gente na cadeia. Paulo matou muitos cristãos. Paulo fez muita coisa ruim no seu passado. Interessante que aqui ele dá uma orientação de como nós podemos ficar livres. Livres daquilo que nos persegue, livres de emoções, sentimentos que nos aprisionam. Quem de nós já não cometeu uma bobagem? Quem de nós já não fez um outro sofrer? Quem de nós já não sofreu por causa de outra pessoa? Quem de nós já não decepcionou alguém? Quem de nós já não feriu ou foi ferido por alguém? Quem de nós não tem medos, traumas, perdas, tristezas dentro de nós? Então Paulo está dizendo, olha, por mais coisas terríveis e horríveis que você tenha feito, ou alguém fez em você, você pode ficar livre disso. Paulo está dando orientações práticas para você ser livre desse monstro que te persegue, da culpa que te aprisiona. Então hoje, nós vamos aprender, através dessas palavras, como limpar a nossa mente, como ficar livre dos fantasmas do passado, e como projetar uma vida nova para o futuro. Amém? Preste atenção, queridos. Está aqui na palavra de Deus tudo isso. Em primeiro lugar, o que eu aprendo é que a alegria, ela não é condicionada às circunstâncias. Se eu for alegre somente quando tudo está bem, a minha alegria, a minha felicidade não é perfeita. Eu tenho que ser alegre não só quando tudo vai bem, mas eu tenho que permanecer alegre quando tudo vai mal também.
Imagina só que testemunho formidável, fabuloso eu posso dar. Quando as pessoas que estão próximas de mim começam a olhar para mim e ver as lutas que eu estou passando, as perdas que eu tenho, as adversidades que estão me sufocando, e mesmo assim, eu mantenho um sorriso no rosto, uma fé, uma esperança contagiosa, e eu digo que a alegria do Senhor é a minha força. Eu digo, estou passando por luta sim, mas não vou me entregar. Eu sou uma pessoa motivada, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa cheia de Deus. Isso impacta as vidas das pessoas. Então a alegria, a minha alegria, a tua alegria, não pode ficar restrita apenas nas circunstâncias que passamos. Porque a Bíblia diz, Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, primeira coisa que eu aprendo, eu quero passar para vocês, não dependa apenas das circunstâncias para ser feliz. Seja feliz apesar da circunstância. Seja feliz na circunstância, na tribulação, na luta. Pastor, você está falando que ser feliz e ser alegre é uma decisão, é uma escolha. Você aprendeu. Você tem que, dia após dia, independentemente das lutas que você tem que decidir ser feliz e ser alegre. Pastor, eu posso fazer isso por mim mesmo? Não. Você pode fazer no Senhor, porque a alegria é no Senhor. Você mira em Deus, você busca em Deus, você espera em Deus. E a alegria vem de Deus, porque o Senhor é a fonte de tudo que é de bom. Então, se eu creio em Deus, se eu espero em Deus, eu me alegro em Deus, porque eu tenho esperança nele. Segunda coisa que eu posso aprender nessa passagem é que nós precisamos conquistar a perfeição. Essa palavra no grego, perfeição, aqui no versículo 12, não significa não pecar, não significa que a partir de então, agora você é santo, você nem pensa coisa... Não é por aí. A palavra aqui no grego significa maturidade. Todos os dias, até o final da minha vida, eu vou errar. Mas eu tenho um desafio. Eu tenho uma meta. E a minha meta, o meu desafio não é ser melhor que o irmão, não é ser melhor que o pastor, mas o meu desafio é superar a mim mesmo. Hoje, eu tenho uma obrigação, eu tenho um desafio, ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu tenho um outro desafio, ser melhor do que eu sou hoje. A minha meta é vencer a mim mesmo, vencer o meu pior inimigo, que sou eu. Nem o diabo é pior que eu, nem o mundo, as tentações, desejos, é pior que eu mesmo. A cada dia, eu tenho que me levantar e olhar no espelho e dizer para aquela pessoa que você está olhando no espelho, hoje eu vou te superar, hoje eu vou te vencer, hoje eu vou te dobrar. Hoje eu vou ser melhor que você. Você só pode competir contigo mesmo, sendo melhor do que você já é. Essa é a meta e esse é o desafio que você tem. Eu aprendo outra coisa, queridos, também, que eu tenho que deixar para trás. Todas as coisas erradas que eu já fiz. Ai, pastor, mas eu tenho dentro de mim mágoas. Pessoas próximas de mim me magoaram, me feriram. O que eu posso fazer? Eu tenho dentro de mim ressentimento, porque pessoas me traíram. O que eu posso fazer? Dentro de mim, eu tenho vontade de perdoar, desejo de perdoar, mas não consigo perdoar.
Enquanto eu não perdoo, a pessoa come comigo, dorme comigo, toma banho comigo, eu levo essa pessoa nas minhas costas. É um peso morto que dificulta a minha caminhada, dificulta o meu crescimento. O pastor está dizendo também que então há uma decisão, uma escolha, com certeza. Eu tenho que escolher perdoar, eu tenho que escolher e decidir não mais ficar magoado, eu tenho que decidir, tenho que buscar em Deus, porque somente em Deus eu consigo ser completamente livre. Pastor, o senhor sabe o que é ser traído, deixado para trás, abandonado, eu sei. Jesus sabe. Mas Jesus não tem, ele é Deus, mas ele foi homem, 100% Deus, 100% homem, enquanto esteve nessa terra. E uma coisa interessante, porque ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi humilhado. Então todos os sentimentos que você tem, passou ou passa, ele conhece bem. Você pode então realmente ser livre, desde que você primeiramente decida ser livre. Dentro da nossa mente, queridos, há muitas sujeiras. Sabe que uma coisa interessante que eu aprendo é que nem quando a gente faz uma faxina em casa, aparentemente, dia após dia, tu faz uma tapeada, passa um pano, tira um pó, mas de tempo em tempo tu tem que fazer uma faxina daquelas bem feita. E aí tu retira os móveis, tira os tapetes, e sabe o que acontece? Você fica surpreso de tanta sujeira que tem escondido. Aparentemente está limpo, mas é só aparência. E aí você olha e vê a sujeira real, porque você fez uma bagunça na tua casa, mas uma bagunça necessária. Para quê? Para limpar profundamente. E uma coisa interessante é que quando tu faz apenas uma tapeada, poucos dias já está aparecendo a sujeira. Mas quando você faz uma faxina bem feita, leva bem mais dias, bem mais tempo para a sujeira aparecer. Assim, a minha mente, a tua mente, precisa de uma faxina. Eu quero também te ensinar a você fazer essa faxina na tua mente, a limpar e a tirar da tua mente todo o orgulho, toda a soberba, todo o egoísmo. É o que nós precisamos hoje. Pastor, eu entendi que é possível, eu entendi que é uma questão de decisão, então eu tenho que buscar, eu quero ser livre. O que eu preciso fazer? Eu tenho que avançar para o alvo. Uma coisa interessante, Paulo, ele dá algumas experiências e ilustrações sobre a carreira cristã, sobre como o cristão tem que andar nessa terra. E ele faz algumas comparações, entre as comparações, ele compara o cristão como um boxeador. Um boxeador tem que desferir um golpe certeiro para vencer o inimigo. Ele coloca o cristão como um soldado bem preparado, vigilante, e que vai cumprir as ordens do seu general. E aqui ele coloca agora o cristão, eu e você, como um maratonista. Alguém que sabe que tem a linha de saída e nós temos a linha de chegada. E entre a linha de saída e a linha de chegada, há um percurso que eu não posso me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, porque há regras bem definidas, e se eu não cumprir as regras, eu posso ser desqualificado. Quando nós conhecemos a Jesus, pelo processo da conversão, da entrega do nosso coração a Deus, nós é dado a linha de saída. E aí começamos a correr.
Às vezes, ao longo da caminhada, nós nos cansamos. Às vezes, ao longo da caminhada, a nossa vontade era parar. Mas nós temos um caminho que é Jesus. Nós temos um alvo que é os céus. Nós temos um alvo que é chegar mais perto possível até a imagem e semelhança de Jesus. E aí nós precisamos continuar andando. Como diz num filme, continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Não desista. Não pare de andar. E nesse caso aqui a Bíblia diz correr. Você tem que sacrificar. Você tem que ir além dos teus limites. Você tem que ser uma pessoa determinada. Interessante, porque a palavra de Deus diz que os céus não é para os covardes. Os céus é para corajosos. Para aqueles que não olham para trás. Para aqueles que não param. Para aqueles que avançam. Não retrocedem. Então nós precisamos ser corajosos, porque nós temos um alvo. Nós sabemos onde queremos chegar. Ok, pastor, eu entendi até agora. E para alcançar esse alvo, o que eu preciso fazer? Me santificar. Eu preciso me santificar, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso morrer para mim mesmo, os meus achismos. Eu preciso matar a minha carne, os meus desejos, aquilo que é mal que existe dentro de mim. Interessante que Paulo estava preso. E ele fala, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Será que você consegue entender? Paulo estava dizendo, olha, não importa o que vai acontecer, eu sei que o meu dia está chegando, ou eu vou ser liberto, ou eu vou ser morto, um dos dois. Na verdade, eu preferia até morrer, porque se eu morrer, eu termino a minha carreira, e eu vou estar perto do meu Senhor. Mas eu sei que gostaria também de viver, porque as pessoas dependem de mim, e eu quero ajudá-las, eu quero fazer com que elas cresçam. Isso precisa, queridos, uma ação agressiva e enérgica. Sabe aquele corredor? Ele está correndo bem, mas sempre tem um etíope, um queniano, que corre que nem um louco, corre que nem um doido e está na frente. E ele acha força, não sei de onde, e começa a correr como se fosse pela sua vida. E começa a lembrar que é um país inteiro olhando para ele. E ele vai procurando e buscando força onde não tem mais, para alcançar aquele seu inimigo em potencial e vencê-lo e superá-lo. É isso que essa passagem está dizendo. Vai ter momentos da tua vida que, se você não for agressivo, se você não dar toda energia, se você não se sacrificar, você não vai vencer, você não vai chegar no fim da carreira, você vai perder essa maratona. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, como nós podemos limpar a nossa mente e ficar livres, então, da culpa do passado? Ficar livre da pressão que tem dentro de nós, dos fantasmas que tem dentro de nós, das cadeias que querem tentar ainda nos prender. Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos no Senhor. Então, a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que a minha alegria é estar na presença de Deus. A minha felicidade é visualizar o Senhor, é guardar a sua palavra na minha mente, é meditar de dia e de noite.
E essa palavra meditada, guardada, verbalizada, profetizada, me faz eu sentir alegre. Como podemos então limpar a nossa mente? Orar a Deus quando você estiver ansioso. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, leve as tuas petições, leve as tuas necessidades ao Senhor. Pastor, a oração muda Deus? Não, a oração muda você, muda a mim. Quando nós oramos, a oração na verdade é um processo terapêutico. Tem pessoas que pagam banana, pagam muito dinheiro para ir em psicólogo, psiquiatra, e falam bastante, e às vezes o psiquiatra fala quase nada, só alguma coisinha muito diretivo. Quando você ora, você expõe os teus problemas, os teus dilemas para Deus, e você consegue chegar mais perto de Deus. Você fica livre daquele peso, daquela cadeia que está sobre você. Quando você ora, verdadeiramente, você consegue se relacionar mais profundo e íntimo com Deus. Então, a oração, ela é um processo de limpar a nossa mente, de nos livrar das cadeias que estão dentro de nós. Como nós podemos, então, limpar a nossa mente? Filipenses 4:8 diz: ou em que pensar? Em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é santo, em tudo que é de Deus, nisso pensais. Ou seja, eu tenho que substituir pensamentos e sentimentos maus por pensamentos e sentimentos bons. Uma coisa interessante que Deus fez o homem com a mente, e nossa mente é algo extraordinário. Nós não podemos selecionar uma emoção negativa e deletar, que nem a gente faz no computador. Mas nós podemos e devemos sim substituir um pensamento ruim por um pensamento bom. Uma emoção danosa por algo bom. Talvez você comece a pensar e comece a ter sentimentos de ira, de revolta. Você substitui por pensamento de Deus, coisas boas. Quarto, como podemos limpar a nossa mente? Nós temos que praticar o que nós temos aprendido. Filipenses 4:9, eu quero ler esse com vocês. O que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bem interessante. Você viu, você ouviu, agora então ponha em prática. Interessante, né? Paulo está falando algo que os pedagogos estão falando agora. Ou seja, não adianta apenas ensinar. Se só ensinar, só ouvir, só ver, você retém alguma parcela. Se ver e ouvir, a parcela aumenta. Mas se ver, ouvir e praticar, ou seja, exteriorizar, primeiro internaliza dentro de ti como um processo pedagógico de aprendizado, e depois você põe em prática, significa que aquilo se transformou num valor. Aquilo agora faz parte de você. Então, quando você vê, ouve e pratica qualquer coisa, principalmente a palavra de Deus, você não esquece mais. Aquilo se torna algo inegociável diante e dentro de você. Você não negocia mais. Você vive aquilo porque você crê naquilo. Então, queridos, para nós ficarmos livres, livrar nossa mente, alegre-se em Deus. Segundo, ore para Deus. Terceiro, substitua
os maus pensamentos, os maus sentimentos, por bons pensamentos, bons sentimentos. E por fim, pratique a palavra de Deus. Se você colocar em prática essas 4 orientações que eu te dei, eu tenho certeza absoluta, Deus vai tirar você do teu cárcere interior. Deus vai tirar dentro de você cadeias que te prendem. Talvez pessoas muito próximas, muito perto de você, que te magoaram, te feriram, e você guarda 7 chaves. Você quer perdoar, mas não consegue. Você quer ficar livre, mas não consegue. Hoje, quem sabe seja a noite de você ficar livre. Livre da ira, livre dos ciúmes, livre da inveja, livre da mentira, livre da murmuração. Amém? Você quer ficar livre? Então decida. Tome uma atitude. Ai, pastor, mas eu não consigo. Trace uma meta para esse ano. Talvez a meta ser um pai melhor, ser uma mãe melhor. Talvez a meta ser um crente melhor. Talvez a meta seja ser um profissional melhor. Eu não sei qual é a tua meta para esse ano. Mas você não vai alcançar essa meta sem que você tire os pesos que estão atrapalhando a tua corrida. Você não percebe. Mas há uma bagagem espiritual desnecessária. E essa bagagem espiritual está pesando e te deixando cansado. Essa bagagem espiritual, emocional, está te deixando sem fôlego. Essa bagagem emocional e espiritual está fazendo com que você não consiga render aquilo para o qual o Senhor te projetou. Nós vamos pedir para Deus tirar todo esse peso. E eu creio do fundo do meu coração que Deus já está começando a tirar. Não adianta você traçar metas sem que primeiro você não livre-se desse peso desnecessário que está dentro de